original nos dá a entender que ele pegou no seu colo. Portanto, não era um adolescente, não era um jovem, não era nem sequer um menino de 8 anos de idade, mas uma criança pequenininha. E ele traz para junto de si, como ele fez outras vezes. Nós vemos nos evangelhos inúmeras vezes o Senhor se cercando de crianças e lhes dando atenção. Em uma vez, inclusive, estendendo as mãos, impondo as mãos sobre elas e as abençoando. Ele diz: vocês querem saber qual a resposta que eu lhes dou? Seja como essa criança. A criança que é sempre desarmada, a criança que recebe com rapidez o que nós ensinamos e dizemos para ela, e que se satisfaz com respostas curtas e simples. E portanto o Senhor Jesus diz que a criança, ela, por ser quem é, desprotegida e que carece do cuidado do mais velho, ela é humilde e confia com facilidade. O Senhor Jesus nos chama a confiar nele com facilidade. Você quer ser o maior? Seja como uma criança, sirva, receba com facilidade, não se compare, não fique achando que você é melhor do que os outros. E eles perguntam quem é o maior, e a resposta do Senhor Jesus é muito interessante: aquele que for o menor de todos, esse é que é grande. E a resposta do Senhor Jesus não é que aquele que é o menor de todos será o maior de todos. Ele diz que aquele que é o menor de todos, esse será grande, dando a entender que não há espaço para nós entendermos que se fizermos uma coisa, teremos como presente aquilo que nós gostaríamos que tivéssemos. Ser grande é estar no centro da vontade de Deus, porque é ser grande para Deus e não ser grande em relação aos outros. O Senhor Jesus não nos permite fazer isso. E então, quando os discípulos ouvem essa resposta do Senhor Jesus, parece que dá um clique na cabeça do apóstolo João. E João, que sempre é discreto, ele então faz uma pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas nós dissemos para ele não fazer isso, porque ele não anda com a gente, nós é que somos os bons, o Senhor escolheu foi a nós. E o Senhor Jesus diz para ele: não proibais, porque não existe qualquer pessoa que faça o que vocês fazem que seja contra vocês. Então, ao olhar para o versículo 49, parece que a ficha, parece que o entendimento está começando a ser aberto para o fato de que o princípio que rege a igreja é que nós não somos melhores do que ninguém, e que as questões de comparação, elas têm a ver com o sistema mundano que governa lá fora, o capitalismo, o comunismo e todos estes que, de uma forma ou de outra, se dizem melhores que os outros. A palavra de Deus diz que entre nós não é assim. E aí o Senhor Jesus questiona atitudes que são exclusivistas. Nós proibimos a Ele porque Ele não anda com a gente. No discipulado, nós devemos incluir quem Cristo inclui, e não devemos excluir quem Cristo não exclui. Não somos nós quem escolhemos aqueles que vão andar conosco, ainda que seja essa a tentação: ah, pastor, aquele homem lá é tão bom, ele podia estar na igreja com a gente, mas aquela irmã canta tão bem, podia vir cantar aqui na igreja. E nós começamos a escolher. Eu me lembro de uma igreja que eu pastoreei, e algumas pessoas que eram envolvidas com ações mediúnicas e com o espiritismo, baixo espiritismo, vieram para a igreja, uma família inteira. E à porta da igreja, uma irmã veio me cumprimentar um dia, no início da escola dominical, e disse: pastor, nossa igreja está ficando tão ruim. E eu perguntei: por que, irmã, nossa igreja está ficando tão ruim? Ah, está cheio de espírito aqui. Eu pensava que eles eram cristãos, não mais espíritas. E o que acontece muitas vezes é que nós rejeitamos aqueles que Deus escolheu, e nós escolhemos aqueles que ainda não chegou o evangelho até eles e que deveria chegar através de nós.
Nós queremos escolher quem senta do nosso lado da igreja. E não é incomum, às vezes, uma pessoa sentar e o outro já ir chegando para o outro lado. Não porque ele quer dar lugar, mas porque não quer ninguém perto de si. Isso acontece, infelizmente. Eu presenciei uma vez numa igreja, pregando, quando uma irmã chegou e ela tinha um lugar que ela sempre se sentava lá no segundo banco, à esquerda do púlpito. E como a igreja estava lotada, ela chegou e se sentou em cima do colo da irmã que estava sentada no lugar dela. Eu pensei que eu não ia viver para ver aquilo, mas eu vi. E a irmã teve que dar um salto para o lado, quase derrubando a que estava na ponta. Eu assisti um filme uma vez que conta a história de um pastor presbiteriano de Washington. E naquela igreja havia uma senhora que tinha um banco só para ela. E o pastor quase perdeu o pastorado quando ele perguntou por quê ela tinha um banco só para ela. Meus irmãos, o Senhor Jesus diz: nós não devemos ser exclusivistas a este ponto. Isso é ser medíocre, isso é ser tacanho, isso é ser mau. Aquele homem talvez tenha ouvido o Senhor Jesus em uma outra ocasião, e ele foi fazer o que Jesus fazia. E é interessante que a forma como Lucas coloca aqui é diferente da forma que o próprio Lucas coloca a respeito daqueles 7 filhos de Seva, lá em Atos 19, que chegaram lá no demônio e disseram: nós estamos expulsando o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E eles apanharam do demônio, porque o demônio diz: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas e vocês? Não é esse espírito que está neste homem, mas é o Espírito de Deus. Portanto, nós devemos evitar o máximo que nós pudermos, ficar comparando com os outros para excluí-los do nosso meio. Qual foi a razão que João deu para que aquele homem fosse proibido? Ele não anda com a gente. Não é assim que a gente faz com as nossas panelinhas na igreja? Ele não anda com a gente. Para nós, é o suficiente para nós excluirmos, deixarmos de lado, não convidarmos, não telefonarmos, não falarmos, não chamarmos para estar junto com a gente. Mas o Senhor Jesus diz: não façam assim, porque quem não é contra nós é a favor de nós. É assim que nós devemos agir. Ninguém é melhor do que os outros. Isso então ensina algumas coisas bem práticas para nós. Primeiro, o caminho do discipulado, ele nos leva para a humildade e não para a arrogância. Aquele que segue ao Senhor Jesus carregando a sua própria cruz, o evangelho que lhe foi anunciado, não crescerá na arrogância, mas crescerá na humildade, porque o Espírito que habita o seu coração é o Espírito que produz nele bondade, humildade, misericórdia, fidelidade e mansidão. Segundo, o caminho do discipulado é aquele que nos leva para a cooperação. O Senhor deseja que nossa igreja seja uma igreja cooperativa, uma igreja que ajuda outras igrejas, irmãos que ajudam irmãos, pessoas que cuidam de pessoas, e não pessoas que simplesmente dizem: nós somos quem somos, e os incomodados é que se retirem. Não é isso o cristianismo que nós aprendemos do Senhor Jesus. Antes, Ele nos chama para a cooperação, porque somos corpo, somos irmãos uns dos outros. Terceiro, o caminho do discipulado, ele nos torna cada vez mais conscientes de quem seguimos. O Senhor Jesus diz: não façam assim, também não façam assim, façam assim. Aqueles que seguem ao Senhor Jesus seguem as palavras do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso é importante termos momentos como este, em que vamos estudar a palavra de Deus, e é possível e é permitido que se faça perguntas. Os discípulos discutem entre si e o Senhor diz: não façam isso. Eles então se lembram de uma experiência negativa e o Senhor Jesus diz: é assim que se deve fazer. E é por isso que nós que cremos que a Bíblia é a única regra de fé e de conduta do cristão, nos assentamos no domingo pela manhã, abrimos a Bíblia e a estudamos, porque cremos que nela estão contidas as palavras, os ensinamentos e a verdade
que o Senhor Jesus deseja que nós sigamos. E eu concluo dizendo duas verdades que se encontram nas Escrituras e que tem tudo a ver com esse texto aqui. Primeiro, o Senhor Jesus disse que nós não devemos ser tomados por ciúmes que não agradam a Deus. Quando você abre o livro de Números, capítulo 11, versículo 26 a 29, nós temos aquele episódio em que Deus distribui do Espírito Santo que está em Moisés e o reparte com mais 70 anciãos a fim de que eles o auxiliem no pastoreio do povo de Israel. A carga de Moisés estava pesada. Então Deus diz: selecione 70 homens e eu colocarei neles o meu espírito. E aí aconteceu que na hora da cerimônia haviam ali apenas 68 homens e Eldade e Medade não estavam lá. Essa semana uma atleta brasileira se queixou nas Olimpíadas que ela perdeu o lançamento do peso dela porque ela não ouviu o chamado pelo microfone do estádio. Não sei se foi isso que aconteceu com Eldade e Medade. Talvez Moisés mandou a convocação e eles não estavam prestando atenção, ou dormiram até mais tarde, ou a esposa pediu para eles pendurarem uma samambaia em algum lugar e eles se atrasaram. Mas o fato é que eles não estavam lá, embora tivessem sido escolhidos. E a Bíblia diz que no momento em que o Espírito veio sobre aqueles 68 homens e eles começaram a profetizar, Eldade e Medade, que estavam do outro lado do acampamento, começaram a profetizar também, porque eles tinham sido escolhidos por Deus. E Josué ficou bravo com isso. E Josué diz: Moisés, proíbe isso aí, está errado, esse time está aqui, santa convocação. E Moisés diz: você tem ciúmes por mim? Queira Deus que todos os homens profetizem nesse acampamento. É isso que o Senhor Jesus está dizendo: olha, não proíbam aquele homem, ele está pregando o Evangelho. Queira Deus que todos os homens desse país preguem o Evangelho. E outro caso é o caso de Filipenses, capítulo 1, versículo 14 a verso 18. O apóstolo Paulo está preso, provavelmente em Roma, e impedido de sair publicamente pregando o Evangelho, ele prega o Evangelho à guarda pretoriana que o guarda ali naquela prisão. Então os discípulos dizem: olha, tem um punhado de gente aí que nunca andou com você pregando o Evangelho. Paulo diz: que importa? Tem gente que prega por inveja, tem gente que prega por ostentação, tem gente que prega para aparecer, mas o que importa? O que importa é que o foco seja Jesus. Às vezes nós ficamos irritados com a forma como os outros pregam o Evangelho e de fato tem hora que irrita mesmo, não porque estejam pregando a Cristo, mas porque estão pregando a eles mesmos e dizendo que estão pregando a Cristo. Quanto a estes, a palavra de Deus traz inúmeros ensinamentos que nós devemos seguir, devemos rechaçá-los, e como diz Calvino, se a gente puder ter uma vara e expulsar os lobos, o mais rápido melhor. Mas aqueles que às vezes agem de uma forma um pouco diferente da nossa, mas que são fiéis à pregação do Evangelho, nós não devemos sair por aí criticando a estes, porque aqueles que não estão contra nós, estão a favor de nós. E se eles pregam o mesmo Evangelho, o apóstolo Paulo diz: que importa? O que importa, o que deve estar no foco, o que deve estar no centro, é que Jesus seja anunciado às pessoas. O Jesus da palavra, o Jesus do discipulado, o Jesus que carregou a cruz. Então o Senhor Jesus nos chama nessa manhã, não para ficar nos comparando uns com os outros, mesmo aqui dentro, mas para que nós façamos a nossa parte com diligência e com amor. Vamos orar?